Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nerdilizando Tudo. Meu nome é Wellington, pode me chamar de Neno. E eu venho hoje trazer a review do Thanos. A saga de Thanos. Essa HQ aqui que não saiu, não tem muito tempo. É pela editora Panini, tá? É uma HQ até grande, quase 500 páginas. E ela é uma HQ, 448 páginas, na verdade. Ela reúne algumas histórias aqui que eu quero estar comentando com vocês aqui nesse vídeo, tá? Então esse daqui vai ser um vídeo onde eu vou falar minha visão geral, que eu achei da HQ, e depois falar algumas coisas com spoilers da HQ, tá? Então, se não é inscrito aí, já não deixa o seu joinha, não esquece de se inscrever, clicar no like aí para estar incentivando o canal. Também tem a nossa página lá no Instagram e no Facebook que vai estar aí na descrição, tá? Eu também posso deixar o link para comprar essa HQ aqui caso você tenha interesse na Amazon. Foi por lá que eu comprei. E já começando falando sobre a Amazon, né? Sobre essa HQ, inclusive eu vou abrir aqui para ver como é que tá essa HQ aqui. Só um segundo. Vamos ver o valor dela. Saga de Thanos. R$104 na Amazon. R$104. Eu paguei um pouco mais, eu paguei quase R$140 nela. Frete foi gratuito, como sempre na Amazon. E esse daqui é o volume 1. Segundo a Panini, vão ser volume 1 e 2, tá? Bom, de cara eu já vou falar minha impressão sobre essa HQ. Eu gostei e não gostei. Tem aspectos que eu gostei, tem aspectos que eu odiei. A começar pelo título, A Saga de Thanos. Tá, legal, Saga de Thanos. Então, qual que é a ideia? Você olha, bacana, os filmes aí dos Vingadores. Eu vou estar comprando o HQ, eu vou saber a história desse Titã, né? E vou estar por dentro aí desse inimigo que foi protagonista aí dos últimos filmes dos Vingadores, que fez tanto sucesso. Só que não. Você é enganado. Eu fui enganado. A Saga de Thanos é só o nome, mas a HQ, o Thanos vai aparecer nas duas últimas histórias. Só. E é um compilado de... Deixa eu ver aqui para mim não falar besteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 histórias para aparecer o Thanos só nas duas últimas. Tem algo estranho aí, né, Panini? Pô, tá de sacanagem. Por que então vai pôr a saga de Thanos se o Thanos não aparece? E mais, a HQ ela trata somente sobre a história, ou quase inteira falando sobre a história do Adam Warlock. Origem do Adam Warlock e uma boa parte da vida dele num lugar onde eles chamam a Contra-Terra. Eu já vou entrar aí nessa história aí na parte de spoiler desse review. Mas, pô, a saga de Thanos, então coloca a saga de Adam Warlock, né? Isso daqui pra mim, no meu ver, a impressão que me dá é que a Panini quis se aproveitar do momento do filme pra vender. Às vezes ela achou que se colocasse a saga de Adam Warlock não ia vender. Pô, eu me senti enganado com isso, tá? Então aqui vai uma crítica, tá? Uma crítica sobre essa HQ aqui. Se você quer comprar achando que você vai ver a história do Thanos, sinto muito, você não vai ver a história do Thanos. Se você quiser ver a história do Thanos, compre uma HQ chamada Thanos Rising. Ou seja, o renascimento de Thanos, né? O ressurgimento de Thanos, e aí vai. Não sei certo como se encaixaria a tradução aí de Rising. Também não sou muito bom em inglês. Mas seria isso. Tá, então, peraí. Ela sim, ela conta como o Titã foi criado, qual foi a origem dele, o país, desde que ele era criança até ele virar o tirano que ele é. Isso é assunto talvez para um outro vídeo. Aqui está em questão essa HQ. E essa HQ aqui, nesse sentido, decepcionou. Tá? E já que eu estou falando dos defeitos da HQ,
Uma não trata do Thanos, só vai aparecer nas duas últimas histórias. Fala do Adam Warlock, quase que o HQ inteiro. Então as 21 histórias, praticamente umas 18, 19 é só falando do Adam Warlock, tá? Desde a criação do Adam Warlock até uma morte dele. São um compilado de histórias aí que vem lá de histórias antigas do ano de 1967, pega histórias. Tem duas histórias de 1967, eu tô olhando aqui porque no índice tem, tá? Mas eu vou ir falando aqui para vocês. Perdão pela tosse. Que são duas histórias de 1967 do Quarteto Fantástico. Uma história do Thor de 51. Aliás, duas histórias do Thor de 51. Duas histórias da Marvel Premiere de 72. Mais duas histórias de 72. Aliás, três histórias de 72 do Warlock. Aí vem uma história de 73, duas histórias, 3, 4, 5. 5 histórias de 73 do Adam Warlock. Aí vem uma história do Hulk. Duas histórias de 74, três histórias de 74 do Hulk. Aí vem duas histórias de 73, quatro histórias de 73 para encerrar, que é do Capitão Marvel. E aí, tem uma aqui também do Iron Man. Então, assim, é um compilado de histórias aí, variando entre 1967 a 73, tá? Então, são histórias antigas. Aí você vai me falar, pô, mas você comprou, você só tá metendo pau na HQ. Tá, esse é o lado ruim, tá? Já que eu tô falando do lado ruim, a HQ também, uma coisa que eu senti falta, que ela não tem. Você vai abrir aqui, ó. Vou abrir uma página qualquer. E eu vou ir folheando aqui pra vocês. Prestem atenção. Depois dou o zoom aí. Ela não tem numeração de página. Ou seja, é uma HQ de mais de 500 páginas que não tem numeração de página. Então, Panini, faltou aí, né, velho? E aí, o zelo. A gente paga 120 conto nisso daqui, né? Agora tá mais barato, 104 pela Amazon. No seu site tá um pouquinho mais caro. Tá por aí, 100 reais. E nem numeração de página. Tá de sacanagem, hein? Tá de sacanagem. Sendo que tem um índice com numeração de página, né? Então, assim, nesse quesito, fechando, foi decepcionante. Eu esperava ver a história do Thanos, um monte de história onde o Thanos estava envolvido, e não vi. Vi a criação do Adam Warlock e algumas histórias jogadas de outros heróis. O que tem de bom nessa HQ aqui? Então vamos falar do que eu gostei. O material é de primeira qualidade. Nesse quesito a Panini tá de parabéns, tá? Material de primeiríssima qualidade, certo? É muito linda a HQ. É muito bem impressa, capa dura, tem o símbolo do Thanos aqui, ó, brilhante vermelho, né, bem envernizado. A contracapa também é bonita. É uma HQ que tem um material onde ela foi impressa, você lendo, você vê que teve um cuidado muito grande por parte da editora, né? Porque o material é de primeiríssima qualidade. Não tenho o que reclamar disso. Tá, então esse é um ponto positivo para essa HQ. Além do material de primeira qualidade, por mais que não tenha nada do Thanos, eu gostei até da HQ. Eu achei uma HQ muito bacana, principalmente para quem não conhece muito do universo Marvel, do universo antigo. Então você vai ver aí a criação, algumas histórias clássicas de alguns heróis que você talvez não tenha noção hoje como eles são apresentados no cinema ou nas histórias de agora, como foi a criação deles ou como eram as histórias deles antigamente. Então é uma experiência única, tá? Você vê lá a criação do Adam Warlock, o Adam Warlock, depois a gente vai descobrir que ele é um personagem muito importante para esse universo, até tem a ver com o Thanos e tudo mais, afinal ele tem a joia da alma. Mas pô, você compra achando que é do Thanos, então eu fiquei meio indignado com isso. Mas tirando isso de lado, você tem um embasamento histórico da Marvel muito bom, as histórias selecionadas são boas, tá? É bacana. Outra coisa que eu tenho a reclamar sobre essa HQ é
Não é reclamar, na verdade é o estilo da época, né? Vocês viram que ano que se passa. Nesse ano as histórias tinham muito a narrativa diferente. Tem bastante balão para ler, normal, isso não tem problema. Mas é uma narrativa diferente, mas muito diferente mesmo. Então tem algumas partes que talvez canse um pouco de ler. Eu mesmo fiquei bem cansado de ler. Não achei ruim, mas tem muito mais coisa para ler do que as HQs de agora. Então, por exemplo, ó, então tem o narrador da história. Hoje dificilmente você vê um narrador, né? Aí, ó, se está achando difícil decidir como se preocupar com o primeiro, pense como deve ser duro para nossos heróis que se encontram num mundo estranhamente distante. Isso é o narrador. Ele aparece toda hora, sabe? Então tem muito balão. Ó. Cada balão desses aqui amarelo é um narrador. E era de praxe na época esse tipo de história com esse tipo de narrador, né? Era de praxe essa escrita na época. Então, como é um compilado de histórias daquela época, você tem já que ler também sabendo que você vai enfrentar isso. E eu demorei um pouco para ler porque eu achei maçante. Outra reclamação a fazer é que uma história, tirando as histórias que são sequências, por exemplo, as 3 histórias seguidas do Adam Warlock, 3 histórias seguidas lá do Thor, as histórias finais do Thanos, que são histórias seguidas, mas tirando isso, essas histórias seguidas, sim, elas têm ligação. Por exemplo, deixa eu deixar mais claro aqui para vocês. Histórias como, por exemplo, ó, tem 2 histórias de 1969 do Thor. Então tem uma chamada Ele, outra chamada O Deus Ensandecido. Essas 2 histórias, elas têm ligação uma com a outra. Aí já muda, vai para Marvel Premiere Warlock. Então é uma história de 72. Essa história e a anterior, que era do Thor, não tem ligação nenhuma. Então a transição de uma história para outra acontece e você fica meio perdido, você não sabe o que está acontecendo. E teve história legal, teve história que foi um pé no saco para ler, tá? Então esse é o sentido ruim. A parte boa, então, como eu disse, é encadernado de altíssima qualidade. Você tem acesso a materiais que dificilmente você vai conseguir hoje ainda, tá? Vai ser muito difícil você procurar em sebo nesses lugares ou material aí na internet que tem essas histórias. Então também é legal para ter contato com esses personagens nessas fases, que são fases bem antigas, tá? A primeira história do Quarteto Fantástico, até que é a criação do Adam Warlock, é muito boa. Então se você quer conhecer o universo Marvel, alguns personagens que você não conhece, ver como era naquela época é muito interessante. Se você quer colecionar, é muito bom. Então eu não me arrependo nesse sentido da HQ, além de ser um material de altíssima qualidade, eu conheci um universo diferente que até então não conhecia, tá? A única coisa que decepcionou mesmo foi um HQ que leva o nome da saga do Thanos e não fala nada do Thanos. Vai falar do Thanos nas 2 últimas histórias. Então meu parecer para Panini, HQ de altíssima qualidade, mas para mim a Panini quis se aproveitar dos filmes da época aí, que agora é dos filmes, para vender HQ. Então colocou a saga Titanos aqui na capa justamente para vender. Então, se você quer conhecer um pouco da história da Marvel, dos heróis da Marvel, compre essa HQ. Se você quer conhecer sobre a história do Thanos, que é o vilão aí dos filmes, essa HQ aqui não é para você. Então, tá aqui a minha dica. Tá? Eu não me arrependo. Provavelmente vou comprar o volume 2. A Panini já anunciou que vai ser volume 1 e 2, só não tem a data de lançamento do volume 2. E vamos ver, provavelmente vai falar muito mais do Thanos no volume 2. Assim, espero, porque termina a história aqui, as 2 últimas histórias, falando do Thanos aqui, né? Então, espero que seja bem bacana aí o volume 2 e não seja esse fiasco que foi esse daqui, né? Pelo menos não podia ter nos enganado, né? Colocado outro nome, sei lá, Saga de Adam Warlock, ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou um apanhado de histórias Marvel, não sei. Mas enfim, esse é meu review, né, sobre a saga de Thanos. As histórias têm umas boas, outras bem ruinzinhas. O HQ mediano, mostra bastante da história dos personagens da Marvel. Foco muito grande no Adam Warlock. O valor
R$100 para essa HQ nesse nível de qualidade eu acho justo, não acho tão caro. Tá? Tem gente que pode achar que seja muito caro, eu não achei. Só faltou mesmo esse zelo, né? Ter mais a ver com o tema que leva aí, a HQ leva como título, né? A saga de Thanos. Eu não achei que tem a ver. Se você achou que tem a ver, por favor, deixe seu comentário aí. Tá? E se você já leu e gostou, tem uma opinião diversa, também deixe seu comentário aí. Tá? Sobre as histórias, então, essas histórias que eu falei, eu não vou ficar dando spoiler aqui sobre as histórias. Queria só falar mesmo se vale ou não vale a pena. E é isso. Tá? Então, depois de ler a HQ, eu acabei de ler ela agora, eu senti a necessidade de fazer a review aqui para vocês e tá aqui, tá? E legal, ó, só para vocês terem uma ideia, olha só como é o resumo, né, da HQ. A gênese do Titã Louco. Então, a gênese, a criação, né, do Titã Louco, que é o Thanos. Nilista, eterno, louco, pretenso amante da morte. Para quem não sabe, o Thanos nas HQs ele conversa e ama a morte. Thanos é o titã de todas as coisas e muito antes de ter criado a manopla do infinito e dizimado metade do universo, ele já era uma força a ser considerada. Agora reunido em 2 fabulosos volumes, essa história contempla a primeira vida de Thanos e sua primeira morte. Sua existência se confunde com a do Adam Warlock, ser perfeito concebido em laboratório. Testemunha nesse primeiro volume a criação do Adam Warlock, sua batalha para liberar a Contra-Terra. Essa Contra-Terra parece aqui é uma cópia da nossa Terra criada do outro lado do Sol, e a busca de Thanos pelo cubo cósmico e suas maquinações contra o Capitão Marvel, o destemido campeão Kree que jurou defender a humanidade de todas e qualquer ameaça, coestrelando alguns dos mais incríveis heróis, como Thor, Homem de Ferro, Quarteto Fantástico, Hulk, Drax e muitos outros, pela mente cósmica de Jim Starlin e outros consagrados autores. Você lendo isso daqui, ele deixa claro sim que vai falar da vida do Adam Warlock, mas também dá a impressão que vai falar muito mais do Thanos. Só 2 histórias. Cuidado. Bom, é isso, galera. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Não esqueça de curtir, compartilhar, se possível comentar, se inscrever nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais.